Mas talvez seja interessante a gente começar por esse lado, sobre as dificuldades práticas ou cotidianas da vida intelectual. A vida intelectual e as dificuldades provocadas por o sujeito tem que trabalhar, o sujeito tem que cuidar da família, o sujeito tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido. Então, não tratar, nunca gostaria de começar a tratar especificamente sobre a questão do matrimônio, embora esse seja o nome da aula, mas sobre dificuldades gerais. A maior parte das pessoas que tem uma vida intelectual, ou que tem essa intenção, essa determinação na vida, chegou a essa determinação já na vida adulta. E já tinha um trilho vital. A pessoa já tinha uma profissão, já tinha um trabalho, já tinha uma família. E nenhuma dessas escolhas, as escolhas profissionais, ou familiares, ou pessoais, foram feitas em função da vida intelectual. Não é? Ninguém foi educado numa família brahman e hindu, né? Então você aos 15 anos você já sabe o que você vai ser da vida, o que você vai fazer. Você não tem, tudo isso aí já está planejado e tudo isso é em função de uma tarefa. A maior parte das pessoas não é assim. Aos 14 anos, não, o que eu quero da minha vida é vida intelectual. E portanto eu vou escolher a minha profissão, as possibilidades profissionais, os meus amigos, meu cônjuge, tudo em função disso. Não, tudo isso aconteceu primeiro e em algum momento você descobriu, eu acho que eu não posso viver sem uma vida intelectual. Não posso realmente viver. Mas eu já tenho toda essa bagagem e eu não posso abandonar isso ou romper com isso, destruir isso subitamente. Então a pessoa muitas vezes está num trabalho que eu tenho que passar aqui 10 ou 12 horas por dia e eu não vejo nenhum sentido nisso. Isso não tem nenhum sentido vital para mim. E aí eu volto para casa e se você passou 10, 12 horas se dedicando a uma atividade que não tem nenhum sentido para você, você está exausto. Não tem vida intelectual para você depois de 12 horas de atividade não significativa. Então essa é uma grande dificuldade. E a outra também, claro, a vida conjugal. Quer dizer, se você, como diz São Paulo, São Paulo diz, qual a grande desvantagem da vida conjugal? É simples. O marido tem que contentar a esposa tem que contentar o marido. E isso é um saco. Os seres humanos são coisas muito difíceis de contentar, mas muito, incrivelmente difíceis de contentar. Os seres humanos são incalculavelmente críticos. Né? Nós somos... A coisa mais fácil do mundo é você chegar em casa e alguém limpou toda a casa, alguém preparou a comida e tem uma coisa que está fora do lugar. E você, a coisa que você nota é, por que isso está aqui e não está ali? Você não nota, todo o pano de fundo de serviço, ordem, limpeza, beleza que foi feito se apaga diante do único defeito. Isso é natural. Isso é natural nos seres humanos. Isso é natural em todos os animais. Você tem que notar o que é problemático. Porque o que é problemático pode ser fatal. Mas se você pensa bem, durante toda a história da humanidade, praticamente toda a história da humanidade, nós vivemos em aldeias. E para você sobreviver numa aldeia, você tem que saber o significado de tudo. Se a areia está movida assim, significa que passou uma cobra assim. Se aquela folha está com essa cor, significa que a gente vai ter calor demais. Você tem que saber todos esses significados o tempo todo. Então o ser humano ele foi talhado, vamos dizer, biologicamente, para notar pequenos defeitos. Então a gente pode se admirar da ordem da natureza, porque todos nós somos pessoas urbanas. Então a gente vai para o campo, a gente vai para a praia, a gente vai para a montanha e fala, olhe como a natureza é um cenário maravilhoso, olha a ordem divina nas obras da criação, e etc, etc. Mas se você fosse um índio vivendo lá, você pode fazer isso um pouco, mas a maior parte do tempo você está olhando um monte de pequenos detalhes para ver o que pode dar errado, porque o que pode dar errado pode ser fatal. Então, quando a gente, essa habilidade não desapareceu de nós. Ela continua em nós. Então, a gente chega em casa e tem uma coisinha errada.
e aquela coisinha errada pesa em mim e ofusca, nubla a percepção de qualquer coisa que alguém tenha feito ali para o meu benefício. Isso é muito fácil. Essa é uma das dificuldades da vida humana, é a nossa capacidade para notar defeitos, notar falhas. Muito importante num cenário natural, muito importante num campo de batalha, muito importante num campo de concentração, muito importante numa sociedade despótica, tirânica. Essas são coisas importantes. Você tem que notar quem é que vai me denunciar, quem é que tem... em circunstâncias de vida ou morte. Você mora no morro entre a delegacia e a quadrilha de traficantes. Muito importante você notar cada detalhe das expressões das pessoas, das atitudes. Mas quando você não está em perigo de vida, isso é uma tremenda desvantagem para você. Então vamos tentar entender como você pode otimizar essa situação. Como você pode... que partido você pode tirar da situação em que você se encontra, dado que, você é necessariamente excessivamente crítico acerca da vida. Tome isso como seu ponto de partida. Eu sei que, veja bem, cada um de nós só tem uma subjetividade. Só tem uma alma que a gente experimenta diretamente. Eu só conheço a minha alma de dentro. As de todos os outros eu conheço de fora, por meio da linguagem e por meio da ação. Eu não sei aí dentro como as coisas entram. E por que eu só experimento uma alma diretamente? A minha alma é o padrão. Ela é o padrão humano. Para mim, esse desvio de perspectiva natural. E eu olho para mim e falo, eu não sou excessivamente crítico, eu só critico o que está errado. Então, entenda que, não, todos nós somos excessivamente críticos. E isso não é porque nós somos maus. Isso é porque existem muitas situações em que não ser excessivamente crítico pode ser fatal. O pessoal pode perguntar e comentar quando quiser. Tá? Então, essa é a primeira dificuldade. Não importa qual seja o seu trabalho, ele será em algum inferno. Não importa qual é a sua família, quem é o seu cônjuge, qual é o país em que você vive. Existe algo de infernal na vida. Porque o diabo está nos detalhes. Então você pode olhar, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa muito quase idealista. Eu olho o mundo e falo, sim, isso aqui é um lugar maravilhoso, é um lugar, primeiro é imenso, o mundo é imenso e isso é muito bom. Você tem muito espaço. Se tem uma coisa me incomodando aqui, vai para lá, eu vou para lá. Isso é como um cavalo. Tem uma coisa me incomodando aqui, o cavalo vai para lá. Então isso me deixa otimista em relação à vida. Mas isso não me impede de ser, quando eu estou sentado aqui, crítico. Então assim, caiu uma xícara, quebrou. Todos ficaram incomodados com isso. Como assim? Ninguém vai morrer. Ninguém vai ficar doente. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai ficar idiota. Então, a gente tem que... Tá bom, é R$1 que a gente tem que gastar para comprar outra xícara. 2, 5. Nada grave. Mas olha a reação em cada um de nós. E se você olhar a reação a cair uma xícara e quebrar, o grau de perturbação não é proporcional ao prejuízo real. Não é proporcional. Não é assim, caramba, derrubamos aqui no gelo, sei lá, nós estamos aqui na Groenlândia, né? E derrubamos aqui no buraco, a gente fez um buraco para pescar, né, no gelo, e derrubamos a faca lá dentro, agora vai todo mundo morrer. Como um esquimó. Um esquimó, se ele perder a faca dele, ele pode deitar e desistir. Não, é só uma xícara, nada vai acontecer. Mas
o fato nos perturba mais do que isso. Sempre é assim. E você vai chegar no seu trabalho, por mais maravilhoso que ele seja, você todo dia vai ter algumas dezenas de detalhes que te incomodam. No trabalho, nas outras pessoas que estão envolvidas no trabalho. Então você tem que dar esse desconto. Esse é o mal no mundo que não pode ser resolvido. Que não pode ser resolvido. Porque ele não é um mal objetivo, ele é um desvio de perspectiva que é mais benéfico do que maléfico. Que existe para você lidar com situações de real emergência, de real urgência, de real gravidade. Se você perder esse sentido e você estiver numa situação de perigo, você vai morrer. Você e os seus vão morrer. Então não vamos reclamar muito disso, porque isso está aqui para o nosso benefício. Mas vamos voltar a... Então, o seu trabalho não tem sentido para você. Bom, primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou dar só um exemplo. Desde que eu me lembro de ter uma consciência. Porque eu não me lembro de ter uma consciência desde que eu nasci. Eu devia ter uma, mas eu não lembro. Eu lembro, sei lá, a partir dos 4 ou 5 anos eu começo a lembrar de testemunhar o mundo. Eu me lembro de ver meu pai carregando uma mala de livros. Uma mala de livros. Sempre. Até os 50 e poucos anos de idade, meu pai carregava uma mala de livros. Ele vai num aniversário de criança, ele está carregando uma mala de livros. Ele levava a gente no cinema, ele estava carregando uma mala de livros. Ele vai na padaria, ele está carregando 3 livros. Eu me lembro muito, muito nitidamente disso. E eu me lembro de imitar esse exemplo na juventude. Isso é importante. Isso é muito importante, porque você olha o Olavo hoje e você pensa, que legal ter uma vida intelectual e a sua vida profissional também. As duas coisas estão tão ligadas. Mas não foi sempre assim. Como ele mesmo lembrou, houve um tempo em que eu tinha que escrever sobre esportes, ou medicina, ou educação primária, e eu não tenho o menor interesse por nenhum desses assuntos, mas eu fazia isso para pagar o leitinho das crianças. E esse era o dia dele. Mas nesse dia, durante esse dia, ele carregava esses livros e toda a oportunidade que a vida oferecia. Ele tinha esses livros e ele tinha um bloquinho de notas. Isso é algo que ele me ensinou muito cedo também. Você quer aprender alguma coisa na vida, filho? Você carrega um bloquinho de notas e uma caneta com você o tempo todo. Você anota tudo que você pensa, tudo que parece interessante, toda pergunta, toda resposta, toda intuição, toda hipótese, tudo. Você não perde tempo. Você não perde tempo. Não tenta mudar o grande enquanto você não mudou o pequeno. Não faça isso. Porque você está trabalhando lá, você tem meia hora de almoço, você tem 1 hora de almoço. Você demora 1 hora para comer, pô. Isso é indecente. Faça isso, você pode demorar 1 hora para comer 1 ou 2 vezes por mês quando você vai celebrar alguma coisa. Mas para simplesmente nutrir o seu corpo, faça isso em 10 minutos. E abra o seu livro, abra o seu bloco de notas. Faça alguma coisa útil da sua vida. Então, primeira coisa, aproveite todo o seu tempo. Aproveite todo o seu tempo. Não peça mais tempo enquanto você não estiver usando o pouco que você tem. Primeira regra, muito importante. A segunda regra é uma regra geral sobre a vida humana. Que a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem com grande pseudo-sabedoria. Mas quem sabe qual é o sentido da vida? Será que a vida tem algum sentido? Ninguém sabe, os grandes filósofos refletiram e ninguém sabe disso. Eu tenho uma opinião completamente oposta. Eu acho que todo mundo sabe o sentido da vida. Eu acho que todo mundo conhece o sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida é uma das coisas mais evidentes que existe. E eu acho isso por um motivo muito simples. Eu não apreendo a minha vida como um todo. Eu vivo hoje, eu não sei quantos anos eu tenho no futuro.
Eu não sei o todo da minha vida. Eu só apreendo vidas humanas narrativamente. Alguém me conta uma vida inteira, do começo ao fim. Não é assim? O que você sabe sobre a vida humana comum? Você sabe que a vida humana pode durar de 2 minutos a 120 anos. E, bom, as vidas que duraram 2 minutos, talvez essa você possa testemunhar e tentar entender. E a que durou 120 anos, alguém tem que contar para você, porque você não tem 120 anos para experimentá-la. Então você só conhece a vida humana narrativamente, por narrativas, por histórias. Então é muito simples. Quais são as histórias que nós gostamos de ouvir? Agora eu quero saber quais são as histórias interessantes, relevantes. Quais são as que eu gosto de ouvir? E dessas que eu gosto de ouvir, quais são as que me parecem ter sentido? As que apresentam sentido para mim. E aquelas que apresentam, pelo contrário, um claro exemplo de falta de sentido. E se você olhar, a gente tem poucas categorias de histórias humanas que você gosta de ouvir, que os seres humanos contam uns para os outros. Uma simples, que todos sabem. Nós gostamos de ouvir as histórias dos heróis. As histórias daqueles que libertaram os outros do sofrimento. E por meio de sacrifício, esforço, virtude, vícios, por meio de enganação, por meio de mentira, por meio do que for. Eles libertaram muitas pessoas do sofrimento. Essas são histórias que nós gostamos de ouvir. E quando a gente olha aquilo, a gente fala que, para mim, eu não sei para o sujeito, para mim esta vida tem sentido. Por quê? Porque ela trouxe mais do que ela tirou. Então, a primeira coisa é isso, o sentido humano entendido objetivamente, o sentido da vida humana entendido como objeto. Eu não sei, claro que um grande herói pode chegar lá no seu leito de morte e ele falar, eu acho que a minha vida não teve sentido. Até um grande santo pode chegar e falar, eu estou aqui morrendo de medo do juízo de Deus, porque eu acho que ele não fez nada. Mas quando eu olho a vida dele, eu digo, a sua vida foi cheia de sentido. A sua vida foi plena de sentido. Então, a vida dos heróis, as vidas dos sábios, as vidas dos sábios são plenas de sentido, porque eu aprendi alguma coisa com ele. Isso é muito importante a gente perceber. Entenda a vida humana primeiro como objeto. Porque é só assim que você vai poder examinar a sua, porque você não conhece a sua na sua integridade, na sua totalidade. Você não sabe como você vai encontrar sentido na sua vida. Se você não sabe encontrar sentido na vida humana como objeto. Porque você não tem a sua como objeto. A sua não pode ser examinada ainda, completamente examinada. É isso que os gregos queriam dizer, que só os mortos podem ser felizes ou bem-aventurados. Você só pode julgar o homem morto. Essa era uma sensação, era a noção normal do grego. Como você sabe se uma pessoa é feliz? Ninguém é feliz se está vivo. Porque você não completou. A felicidade é a completude. É o que resultou. É o todo. Então, a primeira coisa, eu tenho que conhecer isso. Eu tenho que conhecer dessas vidas inteiras que me são contadas, quais apresentam sentido. As que apresentam sentido são simples. Existem 3 categorias fáceis de você identificar. E uma quarta que eu diria, esquece essa. As 3 categorias fáceis. As vidas dos sábios são interessantes. São cheias de sentido. Elas têm sentido para muitas outras pessoas, fora o sábio. Não sei se ela teve sentido para o sábio, como eu falei, não sei. Mas eu sei que ela teve sentido para quem aprendeu com ele. As vidas dos heróis, a mesma coisa. Não sei se ela teve sentido para o herói, mas ela teve sentido para todos que se beneficiaram da sua ação heróica. E a vida dos que enriqueceram o mundo material. Ou que criaram prosperidade, ou que criaram beleza artística. Essas são as vidas que têm interesse. Tanto essas são as vidas que têm interesse, que essas são as únicas vidas que a gente sistematicamente continua contando uns para os outros.
Se você pode assistir qualquer peça de teatro, qualquer filme, qualquer obra literária, olha, você tem 90% de chance de você estar contando a história de uma dessas três pessoas. Porque você não quer saber de outras histórias. Você quer saber, às vezes, histórias por contraste. Então, as histórias dos monstros também nos interessam. Porque elas mostram que isso não teve nenhum sentido. Que não importa o que você queria com a sua vida aí, ou Stalin, o que você ganhou é muito menos do que o que você tirou de nós. Então, as vidas dos monstros são interessantes pelo contraste. A quarta categoria, que também é interessante, a vida dos santos e dos místicos. As vidas daquelas pessoas que dizem, pelo menos alegam, ter alcançado um meta-sentido, um sentido supremo, o infinito, o ilimitado. Essas vidas também são interessantes porque a ideia de alcançar o ilimitado e ser ilimitadamente feliz ou absolutamente livre de sofrimento. É uma promessa difícil de acreditar, mas se ela é possível, a gente tem um pouquinho de curiosidade. Então essas vidas também são um pouco interessantes. Mas elas são menos interessantes. Eu diria que elas são menos interessantes. Elas são menos interessantes porque se você observa esses santos ou esses místicos, antes de ser santo ou místico, eles estavam perseguindo uma das outras três vidas. Eles estavam tentando ou ser um sábio, ou criar riqueza, ou criar beleza, ou ser um herói. Não foi do vácuo, do nada. O sujeito decidiu procurar o absoluto, o infinito. Ele primeiro decidiu ser um herói, ou ser um sábio, ou ser rico, ou ser um grande artista. E aí, em algum momento ele, não, parece que tem uma coisa melhor, ou isso aqui não me basta. Ele transpôs para um outro plano, para um plano quase sobre-humano. Essa é a primeira coisa. Se você quer entender quais são as vidas que têm sentido, qual o sentido da vida? O sentido da vida é ser sábio, ou ser um herói, ou enriquecer o mundo, seja na forma mais elementar, quer dizer, você enriquecer o acesso a bens simples ou múltiplos, com os tipos de bens. Você é um grande empreendedor, você cria, você melhora, cria um mundo econômico, você cria bens que não existiam, você enriquece o mundo, ou você enriquece ele esteticamente, você cria beleza. Por quê? Porque essas vidas são todas vidas das quais nós queremos participar numa medida ou noutra. Então, não, vamos fazer aqui um filme sobre a vida do Beethoven. Alguém vai assistir? Vou escrever uma biografia do Beethoven. Alguém vai ler? Vou escrever a vida de alguém que dedicou a vida para criar os filhos. Ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Sabe por quê? Porque os cachorros também criam seus filhos. Criar os filhos é muito bom e é muito útil. E a gente pode até uma hora falar por que é tão importante. Mas dificilmente vai dar sentido real à sua vida. Porque essa não é a vida que você quer ouvir. Não é a vida que você quer ver nos outros. Então não é necessariamente a vida que você quer ter. Então, uma dessas três. Se todo mundo aqui está falando, não, é questões, meus problemas com a vida intelectual. Bom, então você, num certo sentido, você já decidiu uma dessas três vidas para você. Se ter uma vida intelectual é algo muito importante para você, num grau ou no outro, com mais ou menos consciência, você decidiu que você quer ter a vida de um sábio. E você quer ser um sábio. É simples. Entendeu? Olha, eu sei que ninguém gosta de ser pretensioso. Ninguém quer ser pretensioso. Não, eu quero ser um sábio. Mas não seja pretensioso, mas seja ambicioso.
A primeira coisa que você vai ter que fazer, se você quer ter uma vida intelectual, é que você não pode querer ter uma vida intelectual, você tem que querer ser um sábio. Mesmo que você seja Lao Tse, teve no final da vida eu ensinei um cara. Né? Lao Tse foi um sábio, um grande sábio, um dos maiores sábios da história da humanidade, e ele teve um aluno. Ninguém conheceu ele. Né? Durante as primeiras 5 gerações do... como é o nome da religião? Taoísmo. Taoísmo. A transmissão foi de um professor para um discípulo. As primeiras 5 gerações. Tá? Ninguém ali foi célebre no curso da sua vida. Ninguém foi... Entendeu? Tá? Mas foram todos sábios. E foram vidas satisfatórias. Então, primeira coisa, você tem que querer ser um sábio. Você não pode querer ter uma vida intelectual. Você entendeu? Não seja pretensioso. Não pretenda ser um sábio quando você não é. Mas seja ambicioso. Seja ambicioso. Eu quero ser Aristóteles. Eu quero ser Alberto Magno. Eu quero chegar lá. Esse é o meu objetivo. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se você quer... Não, eu quero só ter uma vida intelectual para aprender um pouquinho. A vida intelectual não é satisfatória. A sabedoria é satisfatória. Então, estabeleça isso conscientemente como objetivo. Porque se sua vida caminhar sistematicamente na direção da sabedoria, a sua vida é dotada objetivamente de sentido. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é assim, a vida tem que ser dotada de sentido. Agora, nós somos animais, nós temos ciência, nós percebemos a nossa própria vida, experimentamos a nossa própria vida. Então não basta que a sua vida seja dotada de sentido. Como é preciso que você tenha algum feedback. Você tenha regularmente a percepção de que a sua vida é realmente dotada de sentido. Tem sentido. Lembra que a gente falou, olha, a vida do herói, ela é uma vida dotada de sentido. Mas talvez ele tenha sentido que não foi dotada de sentido. A vida do sábio é a mesma coisa, mas talvez ele sinta que não foi. Então esse é o segundo problema. O primeiro problema é dotar a sua vida de sentido. E para dotar a sua vida de sentido, você tem que escolher uma dessas 3 coisas. Ou você quer enriquecer ou embelezar o mundo, ou você quer salvar o mundo, libertar o mundo dos seus sofrimentos, ou você quer compreendê-lo, iluminá-lo com os seus olhos. Entendeu, não? Isso é muito importante. Muito importante. Eu vou dizer, eu garanto para vocês, nada mais tem sentido. Eu garanto para vocês. Entendeu, não? E eu sei porque muitas vezes eu ouvi de amigos meus durante toda a juventude. Não, o objetivo da vida. A maior parte dos meus amigos são cristãos. A minha ambiência, em geral, esse é o pessoal que visitava mosteiro. Conhecia a maior parte das pessoas que eu conheci em igreja ou em mosteiro. Não, o sentido da vida é servir a Deus ou servir a igreja. E todas as pessoas esquecem que servir é um verbo bitransitivo. Você não serve a alguém, você serve algo a alguém. Você quer servir a igreja? O que você vai servir para a igreja? Você vai servir café para a igreja? O que é servir a igreja? Servir a igreja é oferecer alguma coisa para ela. E assim, olha, se você é um incompetente completo em vida humana, você limpa a igreja. Então você ofereceu a sua força física. Você limpa a igreja, você fecha a porta, você lava os paramentos do padre. Esse é o menor grau de serviço. Agora, só que a porta da igreja está velha. Alguém tem que comprar uma porta nova. Como você vai servir a igreja? Então você serve a igreja com... Você cria dinheiro e você serve a igreja. Você cria dinheiro e você constrói igrejas. Você funda mosteiros. Então, aqui na igreja, aqui na Romênia, se você anda pela Romênia, você tem esse mosteiro. Esse mosteiro foi construído por quem? Foi construído por Mihai Viteazu.
Cada batalha, cada vitória militar, ele construiu um mosteiro. Então, isso é um serviço à igreja. O que você está servindo? Você está servindo dinheiro. Melhor servir dinheiro do que a sua força física, porque o seu dinheiro tem maior alcance. Se você luta para conquistar dinheiro, o seu dinheiro tem mais alcance do que a sua força física. Porque a sua força física é o seguinte, ela tem um prazo de validade que é mais curto do que o seu dinheiro. Não é isso? Entre os 50 e os 70, você pode prosperar muito, você pode gerar muita riqueza, mas você não pode aumentar em força física. Pode? Você só pode diminuir. Dos 50 e poucos para dentro, você só pode diminuir em força física. Mas você pode aumentar em prosperidade. Então você pode servir isso à igreja. E, olha, sim, você serviu, você fez, pôs uma porta bonita, comprou as cortinas, fez paramento novo, não sei o quê. Só que é o seguinte, a comunidade, o pessoal não pode celebrar a coisa porque inventaram uma lei agora que não pode ter crucifixo na rua e não sei o quê. Alguém tem que defender os direitos da igreja. Alguém tem que defender a igreja. Então você vai ter que usar o seu heroísmo para defender aquilo. Então você serviu o que, igreja? Você serviu o seu sangue, a sua virtude, a sua honra. Você entendeu? E, puxa vida, aqui tem os fiéis e tal, mas eles estão entendendo a religião tudo errado. Eles estão praticando tudo errado, eles estão se desviando, se perdendo na heresia, na confusão. O que você vai servir à igreja? Bom, você adquiriu sabedoria, você estudou o negócio, agora você vai, olha, a religião é assim, assim, você explica, esclarece, ensina. Então você está oferecendo o quê? A sua sabedoria? Você está servindo? Tudo isso é servir à igreja. Servir à igreja não existe sem um serviço. Então servir à igreja não é um sentido. É uma maneira de viver um desses três sentidos. Lembra sempre isso, servir é bitransitivo. Se eu vou servir a minha esposa, eu vou servir algo a ela. O que eu vou servir a ela? Se eu vou servir a igreja, eu vou servir algo a ela. O que eu vou servir a ela? Servir é servir algo a alguém. Então não basta você achar o objeto indireto, você tem que achar o objeto direto. E você não vai achar sentido real. Você pode subjetivamente encontrar sentido em qualquer coisa. Eu acredito que os monstros achavam sentido no que eles estavam fazendo. Stalin achava sentido, sentia sentido no que eles estavam fazendo. Os grandes criminosos também, os psicopatas também. Então, sentir é uma coisa. A vida ter real sentido é outra. Para que a vida humana tenha real sentido, você tem que estar ambicionando uma dessas três coisas e avançando numa dessas três direções. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, olha, nós somos impacientes. E eu não sei onde a minha vida vai terminar, eu não sei quando eu vou morrer e como eu vou morrer. Se eu vou morrer bem ou mal. Se eu tenho tempo de adquirir sabedoria ou não. E isso é uma angústia acerca da vida, porque esse sentido, por ser sábio, isso é um projeto de muito longo prazo. Ser sábio, ser um herói, ser um grande artista, ser rico, mesmo ser rico, tudo isso são objetivos que demandam muito tempo. Talvez você dê sorte e amanhã você acorde iluminado, ou amanhã você ganhe na loteria, ou amanhã o mundo se entregue para você salvá-lo. Mas geralmente não é assim, geralmente precisa muito tempo. E você não sabe se você vai viver todo esse tempo. Então o que você sabe sobre a sua vida? Você sabe que a sua vida é uma sucessão de dias. Então você tem um número de dias. Você não sabe qual é o número. Você sabe que tem algum número. Então, como disse o Cristo, a cada dia basta o seu mal. Como disse o Cristo, a cada dia basta o seu mal. Ele não falou a cada vida humana basta o seu mal. Ele falou a cada dia basta o seu mal. Ele falou, você tem que resolver o problema. Você não tem que resolver o problema de ser sábio todo dia. Porque você não pode resolvê-lo todo dia. Mas você tem que resolver todo dia o problema de aproximei a minha vida da sabedoria ou afastei ela da sabedoria.
aproximei a minha vida do heroísmo ou afastei ela do heroísmo. Aproximei ela da riqueza ou afastei ela da riqueza. Você entendeu? Porque o dia é uma espécie de representante simbólico da vida. Porque quando chega o final do dia, você apaga, a sua consciência desaparece, a sua consciência vai embora. Um dia é um ciclo de consciência. E quando ela vai embora, eu sei que é uma coisa que as pessoas não pensam hoje. Você não tem nenhum meio de trazê-la de volta. Né? A gente sabe que geralmente, a maior parte dos dias, acontece no dia seguinte eu acordo. Mas algum dia ela não vai voltar. Então encare esse dia é como uma microvida. Ele é uma vida de consciência, a história de uma consciência que começa quando eu acordei e termina quando eu durmo. E você tem que tomar esse dia, se apossar dele e subjugá-lo, subordiná-lo ao seu objetivo. Você quer ser um sábio, então você tem que ter o dia de um sábio. Nenhum sábio foi sábio todos os dias da sua vida. Mas ele, enquanto ele não era sábio, todos os dias ele fez algo para tornar-se sábio. Ele objetivamente aproximou-se do céu. Então, se vocês são cristãos, o que eu recomendo é sempre assim. Acorda, vai lá, faz as suas necessidades, aí lava o rosto, lava as mãos e vai fazer uma oração. E nessa oração, você faça essa oração e você faça uma promessa para Deus. Meu Deus, hoje eu vou fazer algo para obter sabedoria. E você tenta planejar. O que você vai estudar hoje? Que questões você vai atacar hoje? Você vai estudar um pouco de filosofia política, você vai estudar um pouco de história, você vai estudar um pouco de teologia. O que você vai estudar hoje? Que você vai tentar atacar hoje? E você está fazendo uma promessa com a consciência seguinte: eu não tenho o dia todo para fazer isso. Eu tenho 1 hora. Eu tenho 1 hora. E você vai prometer para Deus que você vai dedicar o dia à realização desta tarefa. Tá? E aí você terminou a sua oração. Tenta já dedicar a primeira hora para isso. Que a primeira hora do seu dia seja para oração e estudo. Tenta fazer isso. Mas eu tenho que acordar muito cedo. Acorde 1 hora mais cedo e vá dormir 1 hora mais cedo. Tenta fazer. Tenta providenciar sentido para o seu dia. Logo que ele começa. Porque isso vai dar o tom de todo esse ciclo de consciência que é o dia. Aí você fez aquela 1 hora, você leva o seu bloquinho de anotações, leva os seus livros sobre aquele assunto, leva algum sobre o outro, porque você pode estar burro para aquele assunto e esperto para outro, porque isso acontece com todos nós. E vai trabalhar. Depois da sua 1 hora, precisa 1 hora, toca trabalhar, vai fazer o seu trabalho. A gente já lida com como você deve atacar o trabalho, mas vai fazer o seu trabalho. E a não ser que você lide com máquinas ou animais perigosos, o seu trabalho exige atenção intermitente, ele não exige atenção constante. Tem horas que você tem que estar prestando muita atenção e horas que você está para trás. A hora que você está para trás, não descanse. Não, eu estou cansado porque isso aqui já está me dando total. Não interessa que você está cansado. O que é aquilo que eu entendi do que eu li no começo do dia? O que eu não entendi? Tem alguma pergunta nova? Você tem que fazer isso. Tá? Esse é o último dia da sua vida. Então você tem que fazer isso. E você vai fazer isso em todo momento no curso do dia que você tem essa oportunidade. E se alguma coisa interessante aparecer, seja na forma de dúvida, perguntas novas, seja na forma de intuição, seja na forma de hipótese, seja na forma de certeza, você vai anotar por escrito. Ponha no mundo material. Não deixe apenas na sua mente. A mente é feita de água. Tudo se dissolve no fundo do oceano da sua psique. Entendeu? Como no oceano, os navios afundam e viram nada, na psique é a mesma coisa. Na psique humana é a mesma coisa. Tudo que você pensa se afunda e vira nada. Então anote. Deixe um registro físico
Deixa esse registro físico. Sabe por quê? Porque esse registro físico, daqui a 5 anos, ele será a prova patente de que a sua vida está avançando na direção da sabedoria. Você terá uma prova irrefutável. Você entendeu? A sua memória não é uma prova irrefutável. Um registro físico é. Você entendeu? Então isso é muito importante. Muito importante. E aí você terminou seu dia de trabalho, voltou para casa, toma o seu banho, janta, dá um beijo na esposa, faz uns carinhos nas crianças, dá uns tapas no cachorro. E agora está se aproximando a hora de dormir. E de novo eu quero que você, antes de dormir, você vai fazer uma oração. Mas antes de fazer essa oração, no começo do dia, antes de fazer a oração, você fez uma promessa. No final do dia você vai fazer um julgamento. Cumpri a promessa ou não? O que eu fiz para a aquisição de sabedoria hoje? E você vai ter uma de 2 respostas. Fiz isso, aprendi um pouco, aprofundei isso aqui, né? Isso aqui. Fiz alguma coisa? Se você fez alguma coisa, sente que fez alguma coisa, que o dia foi produtivo no sentido da promessa original. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, agradecer a Deus. Falar, muito obrigado, meu Deus. Eu pedi um dia para me aproximar da sabedoria e o Senhor me deu. Agora, meu Deus, como diz Santo Agostinho, tu és a sabedoria imutável e eu sou uma sabedoria mutável. O que eu aprendi hoje eu posso esquecer amanhã. E eu recebi um fruto bom hoje, mas eu posso... Quanta coisa a gente aprendeu e já esqueceu? Então você tem que ter consciência dessa mutabilidade. E então você aproveita e faz um pedido. Meu Deus, isto que o Senhor plantou hoje, enraiza na minha alma. E faz que cresça e dê fruto no futuro. Porque eu não tenho nenhum poder sobre isso. Nenhum. Absolutamente nenhum. Você pode amanhã esquecer completamente o que você aprendeu hoje. Então você tem que pedir para Ele fazer isso para você. Que aquilo renda fruto na sua vida. É muito importante, a coisa mais importante sobre a vida humana é você saber exatamente o que você pode fazer e que é bom, e o que você não pode fazer e que você pode pedir para Deus. Você entendeu? Porque se você pede para Deus o que você pode fazer, Ele vai falar, não me enche o saco. Deus é um juiz iníquo, Ele não está interessado no que você pode fazer. Ele não está. Mas Ele está muito interessado no que você não pode fazer e que é bom para você. Você entendeu? Muito interessado. Então você tem que fazer isso aqui. Garantir os frutos. Eu não posso. Eu tenho certeza que eu não posso. Eu não vou ter a presunção de dizer, não, agora sim, avancei hoje 1% na direção da sabedoria, 0,1%, daqui 1.500 dias estarei lá em 75% sábio. Você não pode garantir isso. Assim como você não pode garantir isso com a sua prosperidade material. Se você avançou em riqueza hoje, você pode garantir que você agora, tá bom, nos próximos 20 anos vai ser a mesma coisa. Não, você pode perder tudo daqui a 6 meses, filho. Então você tem que falar para ele. Veja bem que isso vale para a sabedoria como vale para a riqueza. Vale para a riqueza a mesma coisa. Se o que você está procurando é, não, eu quero enriquecer a minha vida e o mundo. Você tem que fazer a mesma coisa com Deus todos os dias. Entendeu? A mesma coisa. A única diferença entre a sabedoria e a riqueza é que é o seguinte, se você não fizer nada com a sua sabedoria, ela já foi um bem. Sabedoria é um bem por si mesmo. E a sua riqueza não. Se você não fizer nada com ela, você só enterrar, Deus vai falar, pô, você enterrou o tesouro, estava todo mundo precisando de emprego, você não fez a minha empresa, pô. Então Deus vai te criticar. Deus não vai criticar o acúmulo das riquezas, mas o entesouramento delas, o enterrá-las. Ele critica, ele é muito crítico disso. Leia a Bíblia e você vai ver que ele é muito crítico disso. Mas do enriquecimento ele não é nada crítico. Então, quer dizer, a riqueza, assim como o poder, você pode fazer mau uso delas. E se você não fizer nenhum uso, também é um mal. É uma sabedoria, dificilmente. A simples posse dela é um bem.
Então você vai fazer isso. Terminou o dia. Fez alguma coisa. Agradece a Deus primeiro. Segundo, pede para Ele plantar aquilo, enraizar aquilo, fazer aquilo crescer e dar frutos. Você entendeu? Isso tem que ser assim. Você julga o seu dia. Você está fazendo o juízo final do seu dia. A sua vida não chegou ao fim, o mundo não chegou ao fim, mas é o apocalipse daquela consciência. Você entendeu? Não é o apocalipse da sua vida, que é a morte, nem o apocalipse do mundo, que é o apocalipse. Tá? Mas é o apocalipse daquela consciência que acordou aquele dia. Ela vai morrer e ela nunca mais vai voltar. Você não vai... Não é a Groundhog Day. Né? Você não vai acordar no dia seguinte, no mesmo lugar, no mesmo dia. Aquela consciência daquele dia desaparecerá para sempre. É o fim dela. É literalmente o apocalipse dela. Então você tem que julgá-la. Entendeu? Não? E se você chegou à conclusão no final do dia? Caramba, não fiz nada, não aprendi nada, cara. Eu até fingi que estava lendo, mas eu não consegui prestar atenção. Daí minha mãe estava doente, eu fui cuidar da mamãe. Aí o trabalho, o chefe foi chato, me espizinhou. Ou saí com os amigos, e daí a gente ficou bebendo e falando mal dos comunistas e não estudamos nada. Ah, então, olha só. Ou por culpa sua, ou por culpa do universo, você não fez nada. E eu vou dizer uma outra coisa para você. Deus não está interessado em culpa, em de quem é a culpa. Se Deus tivesse interessado em de quem é a culpa, Ele não tinha inventado esse negócio de redenção. Entendeu, não? Qual a mensagem fundamental do cristianismo? Deus não está interessado em de quem é a culpa. Ele está interessado em quem resolve. Entendeu? Ele não está interessado se você foi culpado, se você não adquiriu sabedoria hoje porque você foi um vagabundo. Ou porque você é burro. Ou se não, é justificável. O seu instinto, o instinto humano, se eu chego no final do dia e vejo, puxa, não adquiri nenhuma sabedoria. Não, mas é porque eu cuidei da família. É porque eu tive que trabalhar. É porque... a culpa não foi minha, Senhor. E Deus, não me interessa se a culpa foi sua ou não. Ele não está interessado nesse negócio de culpa. Ele está interessado no seguinte, você virar para ele e falar, meu Deus, joguei fora o meu dia. Perdi um dia. O Senhor me deu um dia que eu dediquei à aquisição de sabedoria e eu joguei ele fora. Como o filho pródigo. Você entendeu? Eu joguei fora. Meu Deus, se eu vier a morrer essa noite e a minha consciência nunca mais voltar para esse mundo, não me julgue pela minha promessa, mas me julgue como uma criança que foi irresponsável. Me perdoa. Perdoa eu ter jogado fora esse dia ou ter perdido esse dia. Perdoa. É simples. Não interessa se a culpa é sua ou não. Entendeu? Mas fecha o dia. Entenda que ele foi um fracasso. Que ele foi uma perda. Quando você justifica o seu dia. Não, eu cuidei da família. Eu trabalhei. Eu tive muitos problemas. Eu fui para o hospital. Eu tive um ataque cardíaco e fui para o hospital. Então, quando você justifica ele, você dá uma impressão de sentido para o dia. Você dá uma impressão de sentido. E com isso você mina o seu desejo de obter sabedoria. Porque não precisa de sabedoria. Se você cuidou da mamãe, já justificou a sua vida. Se você ficou doente, justificou a sua vida. Se você tem que trabalhar muito porque você é pobre, justificou a sua vida. Tudo justifica a sua vida. Tudo justifica o seu dia. Não se engane. Não justifica. Um dia, olha só, não se justifica porque é o seguinte, porque você não nasceu e parou um dia e pensou,
A melhor coisa para a vida humana e a coisa que eu vou fazer é cuidar da mamãe. Isso nunca aconteceu com você. Ou trabalhar para se sustentar, para não morrer de fome. Não morrer de fome é o grande negócio, é a chave da existência. Não. Tudo isso foi ditado pelas circunstâncias. Se Deus quisesse, ele tinha feito a sua mãe morrer nova, deve ser que você não precisava cuidar dela. Ou ela era saudável e ela tinha mais dinheiro que você e você também não precisa cuidar dela. Então, essas são as circunstâncias. Não estou falando que você não deve cuidar da sua mãe se ela precisa do seu cuidado. Você evidentemente deve cuidar dos seus familiares, se eles precisam de cuidado. Mas não se engane. Porque as vidas das pessoas que apenas cuidaram dos familiares não são interessantes. Quando a gente conta a vida de alguém, você acha uma obra literária, é a vida de alguém que cuidou dos familiares. Não, daí você vai ver na obra literária, não, é toda uma vida interior que a pessoa tinha de reflexões e aquilo que é interessante naquela história. Não é o fato da pessoa simplesmente cuidou dos familiares, pô. Esse não é interessante. Não é valioso. Não é bom. Bom é aquilo que a gente quer. Bom é aquilo que os seres desejam. Então, não é bom. Veja bem, não estou falando que é errado cuidar dos familiares, ou que não é certo, ou que não é uma virtude até. Não é o bem da vida humana, e nem se aproxima dele. É algo que nós temos em comum com os lobos. Os lobos também o fazem. Eles cuidam uns dos outros. Você entendeu? Não precisa de inteligência, não precisa de alma imortal, não precisa de sabedoria, não precisa de virtude. Entendeu? Basta ser um bom bichinho. Se você é um bom bichinho, você cuida dos seus familiares. Então, cuidar dos familiares, cuidar da família e se sustentar justifica a sua animalidade. Deus considera que se você fizer tudo isso, você foi um bom cachorrinho. Aquele lá que talvez ganhe migalhas que caem da mesa. Então você tem que fazer algo mais do que isso. Tem que fazer isso e mais alguma coisa. Então não dê uma falsa justificativa quando você não conscientemente adotou uma justificativa para a sua vida. A sabedoria, ou a riqueza, ou a grandeza artística, ou o heroísmo. Ponto. Essa é a justificativa. Se você chegar no final do dia e hoje você falhou, confesse claramente para Deus que você falhou e peça para Ele te perdoar, para Ele não te julgar amanhã, no futuro, de acordo com isso. Para Ele esquecer esse dia e computar esse dia como dias da minha infância. Isso é extremamente importante. Não substitua o sentido da sua vida por um paliativo. Você entendeu? Não substitua. Você está substituindo assim, olha, isso aqui é o antídoto do veneno, isso aqui é a aspirina. Você vai morrer com a aspirina, pô. Você vai morrer. Interiormente. Olhem em torno de vocês e vejam as pessoas. Tem inúmeras pessoas que fizeram isso. Elas no máximo alcançaram um intermediário entre felicidade e infelicidade. Elas não alcançaram uma real felicidade ou beatitude ou uma vida plenamente dotada de sentido. Tá? Criar filhos é algo muito bom para o ser humano. Eu diria praticamente indispensável. A não ser que você vai ser monge. Você acha que é excepcionalmente bom, mas por outros motivos. Não porque isso vai dar sentido para a sua vida, mas porque isso é um grande instrumento para te livrar de falsos sentidos. Como a gente pode comentar depois. Então é isso aí. Você tem o começo do dia e o final do dia. E poucos momentos no curso do dia.
E o que eu faço com os outros momentos? Quer dizer, as horas que eu tenho que trabalhar, ou que eu tenho que cuidar da família. Porque eu não posso estar lá no trabalho e passar 10 horas enrolando todo mundo e só estudando filosofia. Só pensando em Aristóteles. Eu posso enganar o chefe 1 ou 2 dias, mas eu não posso enganá-lo 20 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que render alguma coisa. E, de novo, a mesma coisa. Você tem que fazer com o trabalho a mesma coisa que você tem que fazer com a vida. Que é, você precisa dar resposta para 2 perguntas. A primeira pergunta, por que eu estou fazendo isso? 2, por que isto é feito? Essas são as 2 perguntas cruciais. E, por que eu estou fazendo isso? A resposta, 99%. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, a resposta é, porque eu preciso sobreviver. Porque eu quero continuar vivo. Porque eu não quero morrer, eu não quero morar na rua, eu não quero passar fome, eu não quero que todo mundo me odeie, porque ninguém gosta de mendigo. Ninguém vai conviver com mendigo. Todo mundo vai. O mendigo fala, fica ali na rua. E eu não quero virar um deles, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu preciso sobreviver. Muito boa a resposta. Perfeitamente razoável. Perfeitamente razoável. Ou você pode ser uma pessoa boazinha e não, eu trabalho, porque eu comecei a trabalhar lá com 15 anos porque eu queria aliviar o fardo dos meus pais. Os ombros deles já estavam envelhecendo e os meus estavam fortalecidos o bastante para não vou deixar eles ficarem cuidando de mim o resto da vida, eu vou dar um pouco de volta, vou aliviar para eles. Ótimo, muito nobre, muito bom, mas é mais ou menos a mesma coisa. É um pouquinho melhor. Mas nenhum dos 2 é suficiente. Você tem uma prova evidente de que nenhum dos 2 é suficiente, é que você faz isso todo dia, e quando você chega no final do dia, você não está contente de ter feito isso. Não é assim, não. Você fez, sobreviveu, daí você chega em casa, que maravilha, coisa mais deliciosa, sobrevivi, hoje não paguei as contas. Nossa, que droga. Então, isso não é o bastante. Se isso não é o bastante, então você tem que responder a segunda pergunta, que é, por que esse trabalho é feito? E é simples. Eu trabalho na fábrica de automóveis. Por que automóveis são feitos? Você não sabe? Você vai fazer agora o seguinte. Você vai passar 3 dias só andando a pé. Você vai para o trabalho a pé, você vai estudar a pé, você vai fazer suas compras a pé. Você não vai usar nenhum ônibus, você não vai usar nenhum carro. Prive-se daquilo que é criado pelo seu trabalho. E você vai falar, caramba, eu estou pessoalmente contribuindo para que as pessoas não tenham esse sofrimento. Essa tem que ser a sua motivação cotidiana no trabalho. Porque fazer isso não dota a vida de sentido, mas dota o trabalho de sentido. Entendeu? Você tem que entender exatamente isso. Por que esse trabalho é feito? Não porque eu estou fazendo, eu sei porque eu estou fazendo porque eu tenho que pagar as contas. Eu estou fazendo, sei lá, porque meus pais me pressionaram para fazer faculdade de medicina, eu queria tocar violão. Entendeu? Pode ser qualquer coisa assim. Então você já sabe por que você está fazendo, mas você não sabe por que ele é feito. Ou você não lembra disso todos os dias. Mas você faz ele todos os dias, então você tem que lembrar disso todos os dias, pô. Porque ele é feito. E você saber que algum bem é feito. Você tem uma medida real, objetiva, e alguma experiência pessoal de, caramba, é bom que isso aqui exista. Entendeu? Por quê? Porque sobreviver não é bom. Fazer carros é bom. Entendeu? Atender pacientes e curar doenças é bom. Limpar as coisas é bom. Mas sobreviver não é bom. Deu para entender? Você saber então por que o trabalho é feito. E você saber, então, agora eu vou fazer por causa disso. Você está diminuindo um pouquinho o elemento de sofrimento do trabalho. Realmente, porque você sabe o que você está fazendo. O tempo todo você tem que saber o que você está fazendo. Caramba, saber é a nossa função, é o nosso papel na existência. O bicho humano, a gente serve para quê? Para saber o que a gente está fazendo.
Só para isso. Pessoal, Opa. uma pergunta. Antigamente as profissões você tinha muito mais contato direto com o produto final. Por exemplo, você era padeiro, você vendia o pão, você via Você via. a pessoa que você estava alimentando. Você era... Sim, esse trabalho era fácil. Era fácil. Como isso se dá hoje numa economia tão diversificada, onde, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, então não vejo ninguém do meu produto final. Como é que a gente descobre esse bem? Você vai ter que fazer esforço para fazer a cadeia de raciocínio até o benefício, alguém que é beneficiado. E você vai ter que, puxa, o trabalho mesmo não me oferece essa oportunidade. Bom, então você vai ter que ir no seu dia de folga e procurar quem se beneficia. E como é a vida para aquela pessoa sem isso. Você está fazendo isso para o seu benefício, entendeu? Isso é muito importante. Então, eu sei que, sim, numa sociedade pré-industrial, isso é praticamente auto-evidente. Por que você faz pão? Por que você faz sapato? É óbvio. Todo artesão, numa economia pré-industrial, tem um tremendo orgulho do que ele está fazendo. Não interessa, eu quero fazer de sapato. Ele tem orgulho do que ele está fazendo, porque ele sabe, caramba, anda tem sapato aí. Você vê? É muito fácil ele perceber, não porque ele está fazendo o trabalho, mas porque o trabalho é feito. Porque o trabalho existe. Então você tem que lembrar disso. Quando você lembrar disso e começar então, a agir em função disso, você vai ter que atacar o seu trabalho de maneira diferente. Você vai ter que entender que é o seguinte, até hoje você olhou o seu trabalho e viu, isto é uma terrível circunstância do destino. Isso aqui é um trabalho, é um poste onde a gente amarra o escravo para bater nele. E eu estou amarrado aqui por causa das minhas necessidades vitais, porque eu preciso comer, porque eu preciso me proteger da chuva, porque eu preciso me proteger dos lobos e dos criminosos. É horrível, a vida é horrível. Sim, é horrível. É verdade isso. É tudo verdade isso aí. Mas também é verdade uma outra coisa sobre o trabalho. Que é toda tarefa que tem que ser realizada de maneira deliberada oferece a possibilidade da aquisição de competências. O mundo então, do trabalho não é apenas então, a pura necessidade material da sobrevivência, como também ele é uma escola de habilidades. Você tem que, mesmo para virar um hambúrguer, você tem que aprender a virar um hambúrguer. Então, você vira hambúrguer, isso não tem sentido. Você vira hambúrgueres melhor do que todo mundo ali. Você tentou aprender, tirar o máximo da competência. Isso é muito importante por quê? Porque os seres humanos encontram satisfação em ser bons em algo. E a maior parte das competências humanas, as competências humanas não são ilhas ou universos isolados, estanques. Existe interpenetração entre as diversas habilidades humanas. E uma habilidade adquirida aqui te ajuda ali. Então você saber virar um hambúrguer e cozinhar e fazer um negócio que eu gosto de comer, bom, que isso pode refinar a sua percepção sensorial, você refinou o seu senso estético. Você aprendeu a limpar, você também melhora o seu senso estético. Cada coisa que você faz no seu trabalho tem um potencial, tem uma fertilidade de habilidade humana que você desconhece. Então você tem, agora é o seguinte, eu sei que a criança quando ia para a escola era o ambiente de fatalidade. Né? A escola é o prenúncio do trabalho. Por que você vai para a escola? Porque os pais mandaram. Porque o universo mandou. Por razões cósmicas, não para a minha escolha. E agora você vai para o trabalho a mesma coisa. Sim, mas a escola oferecia outras possibilidades também. Né? Então você podia aprender coisas lá que depois vão ser úteis na sua vida. O seu trabalho é a mesma coisa. Então ele oferece oportunidades, habilidades técnicas, habilidades cognitivas, habilidades interpessoais. Então, olha, no seu trabalho tem canalhas e tem pessoas interessantes que trabalham ali, você tem que interagir com elas. Como você aprende a interagir com pessoas boas e más, com pessoas confiáveis e pessoas indignas de qualquer grau de confiança?
Encare isso como testes, como um jogo para adquirir habilidades. Exatamente como quando você vai jogar um jogo de cartas e você tem que aprender, você está aprendendo as regras do jogo, você tem que aprender todos os macetes, todos os truques, até que agora você é um bom jogador. Então você vai fazer a mesma coisa com o seu trabalho. Não levando ele a sério, como não, isso aqui é coisa, sentido. Não, mas é um jogo interessante. Transforme ele num jogo interessante. Opa. Uma questão. O senhor fala, em algumas publicações, o senhor fala sobre a importância do artesanato para uma vida intelectual. Eu gostaria que o senhor falasse, se possível, dos benefícios do artesanato para essa tomada. Eu acho que o primeiro benefício é justamente esse. Você faz um objeto cujo valor é auto-evidente, cuja função é auto-evidente. Você olha aquilo e, mais ainda, aquilo... Quando você estuda, a sua sabedoria está na sua mente, existe na sua mente. Então, precisa muitos anos de experiência para você ter uma ideia de se ela é sabedoria, uma ideia razoável de se ela é sabedoria, uma convicção real de se isso aqui é sabedoria mesmo, ou se é só um conjunto de pensamentos sobre o nada, se é só um jogo mental. Precisa muitos anos para você saber isso. Então você não sabe se você está produzindo algo de substancialmente bom. Algo, não, isso aqui é um fruto que é delicioso comer. Entendeu? Não? Então, os seres humanos são julgados pelo quê? Pelos seus frutos. E você está olhando aquela... E você não sabe se aquilo é um fruto delicioso ainda. Então, quando você faz uma mesa, você faz um sapato, você faz uma camisa, você cozinha uma boa refeição, você sabe muito bem se aquilo é um bom fruto ou não. É muito fácil você medir e falar, caramba, cara, que legal. Que legal que isso foi feito. E mais ainda, o órgão que você está afinando, exercitando, para julgar a obra do seu artesanato, o produto, o resultado do seu artesanato, é o mesmo órgão que você precisa para avaliar a sua sabedoria. Você entendeu? É o mesmo órgão. Só o objeto é diferente. Então você está exercitando a mesma coisa com um objeto mais fácil de medir. Então, quer dizer, a comparação da sabedoria com uma bela dama é algo muito, muito comum em todas as culturas. Por quê? Não, porque uma bela mulher todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe avaliar. É algo muito evidente. Você entendeu? Então, um dia você vai ter que olhar e ver, não, peraí, isso aqui que eu acumulei aqui, que tomou uma forma de conhecimento, parece uma bela mulher? Parece uma bela mulher? Parece uma boa refeição? Parece algo que você quer pegar? Entendeu? Parece sim. Você deve estar indo mais ou menos nessa direção, mas isso demora para você aprender. Enquanto que quando você faz, não, olha, eu fiz aqui o jantar e todo mundo... Bom, então tá bom, você falhou, você fracassou. Ou o pessoal... o que é isso que está presente nisso que todo mundo... Porque é isso que você vai ter que aprender a encontrar na sua sabedoria. Isso que você vai ter que perseguir é a mesma coisa. Entendeu? Professor, tem alguma coisa a ver com aquela passagem que fala que o morro não vai ser vomitado e só é aproveitado aquilo que é quente ou frio? Sim. Essa atitude morna em relação à vida. Porque a gente tem essa atitude morna em relação à nossa busca de sabedoria. Assim, não, eu só quero uma vida intelectual. Não faça isso. Queira ser sábio. Pronto. E com relação ao trabalho, não, eu vou fazendo para viver, você é morno em tudo. Não tem, a sua vida não tem gosto. Não é para você, é para ninguém, ela não tem gosto para ninguém. Professor, é muito interessante tudo que o professor explica e me deixa inquieta, porque boa parte do que agora, esse último exemplo da obra, do fazer, é o fazer, não fazer, também ser o julgador. E o que eu percebo em tudo, de alguma maneira, essa busca aí, que paralela à busca da sabedoria, é também
um certo exercício cotidiano do perfeccionismo, uma busca por perfeccionismo. Se eu quero a sabedoria, eu vou procurar fazer cada vez melhor. Sim. Agora, esse exemplo que o professor colocou também, talvez para a gente tentar aplicar nessa condição, vamos dizer assim, do trabalho cotidiano, também buscar essa sabedoria no trabalho cotidiano. Porque eu não digo buscá-la no trabalho cotidiano, mas eu digo fazer dele oportunidades que não são contrárias. Só para encerrar, professor, que é aí que eu acho que é o grande dilema do mundo de hoje, porque a gente vive nessa contradição entre o perfeccionismo. Eu sempre me considerei, buscava sempre fazer as coisas, dar o meu melhor, e de alguma maneira sempre tive um pouco essa necessidade dentro de mim. E eu percebi que ali eu destoava, principalmente quando a gente já está na universidade e entrando no mercado de trabalho, porque aí já não é mais o perfeccionismo, é a eficiência que está em conta, é você fazer o aceitável no menor espaço de tempo. E aí eu particularmente na minha profissão como arquiteta, foi onde eu vivi os meus maiores conflitos, que é nessa busca, como medir isso de forma, sabe, eu continuar talvez naquela minha profissão do cotidiano. Por isso a gente falou, você não deve perseguir excessivamente. Não, faça automóveis. Nós fazemos os melhores automóveis do mundo? Não, nós fazemos automóveis razoáveis. Automóveis que as pessoas compram. Eles não custam tanto. E a gente faz meia boca. Não tem problema. Não tem problema, porque bom, alguns precisam de automóveis perfeitos, mas muitos precisam de automóveis imperfeitos. Então você não deve perseguir este ideal ali no seu trabalho. Não faça isso. Não faça isso porque... Não. Você só pode fazer isso se você é um artista, um artesão. Não é o sábio busca do sábio. Exatamente, você não vai obter. Uhum. Você, não. Por que estes automóveis meia boca são feitos? Porque tem milhares de pessoas que precisam e podem pagar esse daqui. Caramba! Por que não é toda fábrica que é, sei lá, Ferrari? É simples, porque não dá para fazer para todo mundo isso aqui. E agora você tem a escolha, ou você vai andar a pé, ou você tem uma Ferrari. Essas são as duas únicas alternativas. Seriam terrível. Péssimo. Então é ótimo que exista. Não, até que faz Fusca também. Então você tem que entender isso. Se aquilo está beneficiando alguém, objetivamente, nessa forma, eu vou fazer isso e eu vou usar isso aqui como oportunidade para adquirir mais habilidades. O que eu ainda não sei sobre esse trabalho? Né? Eu vou usar isso aqui para melhorar esse processo. Não, você não vai usar, você não deve fazer para melhorar esse processo. Presta atenção. O seu objetivo na vida é enriquecer. Então você não tem que melhorar nenhum processo material do mundo. Não é seu trabalho. Atacar o trabalho como um campo de aprendizado, de aquisição de competências ou habilidades, tem uma vantagem de longo prazo, que é, no curso dos anos, isso te permite deslocar de uma zona de trabalho para outra, para trabalhos mais satisfatórios, ou mais bem remunerados, ou mais interessantes mesmo. Então esse é algo que é dado por acréscimo. Já tem a vantagem de você estar sofrendo menos cotidianamente, porque essa atitude vai te fazer sofrer menos. Mas você tem uma vantagem profissional e financeira, que é no curso dos anos, você vai adquirir oportunidades, vão se abrir oportunidades profissionais porque você adquiriu máxima competência. Então você tem que fazer isso também para prosperar ou para aliviar a sua carga de trabalho no futuro. A terceira vantagem é que é o seguinte: muitas pessoas pensam, eu não posso progredir em sabedoria porque eu tenho que trabalhar muito. E isso 90% das vezes não é verdade. Você só tem um jeito de saber isso. Você tem que fazer como a gente falou. Não, você tem que acordar, prometer sabedoria, terminar o dia. Você tem que fazer isso 3 anos. Você está fazendo, depois de 3 anos fazendo isso todos os dias, você pode parar e olhar. Tá, na somatória dos meus dias, quais estão sendo os obstáculos reais para que eu adquira sabedoria? É a minha família, são os meus amigos, é a minha religião, é o meu trabalho, é o chefe. Você entendeu?
Porque é o seguinte, todos os dias existem inúmeros incômodos. Coisas que incomodam ou te perturbam em relação a esse objetivo, mas pode ser que essas coisas não sejam obstáculos reais. Opa. Desculpa, posso perguntar outra coisa que sempre me interessou muito? Os obstáculos reais é uma coisa, outro é o obstáculo que nós nos pomos a nós mesmos, porque eu acho que tem muita gente aqui que também, vamos dizer assim, se sentiu já interessado ou já predisposto a desenvolver o seu intelecto, a querer alcançar uma certa sabedoria, mas talvez chegou, no entender geral, mesmo para a pessoa própria, tarde a isso. Como lidar com esse fator que eu olho para trás, por exemplo, eu vou chegar aos 60 em breve, e olho para trás e penso, puxa, o tempo que eu talvez tenha perdido, adquirido outras coisas que com certeza também me serviram, ou me servem, ou me guiaram, ou sei lá, me levaram até esse ponto. Mas se eu olho para trás e penso, o que, no fundo, se eu tenho esse objetivo claro agora, o que eu poderia ter adquirido já há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é um tempo, como já sabemos, como já falou, que é limitado, que eu não vou ter facilmente disponível para recuperar. Por exemplo, psicanálise, é difícil para pessoas olharem para si e com 50 ou 60 fazerem psicanálise e verem, olha, vamos dizer, entre aspas, eu vi errado 50 anos, como aguentar essa dor, olhar para trás e admitir que eu não vivi conforme eu devia ter vivido, não é tão fácil como uma pessoa jovem que ainda tem a vida diferente. Então esse bloqueio interno de pensar, já passou tanto tempo. É um tremendo fardo. Primeiro conforto que eu posso te dar é, ainda bem que você escolheu, quando chegou aos 50, a sabedoria, porque se você tivesse escolhido, não, agora eu cheguei aos 50, eu descobri que eu queria ser jogador de futebol. Tá, agora você se fudeu. Esse não vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa. A sabedoria ainda é possível de ser adquirida. E a idade é, sob muitos aspectos, uma vantagem para a aquisição de sabedoria. Existem formas de sabedoria ou aspectos da sabedoria que, né, não podem ser adquiridos pelos jovens. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que você não pode se responsabilizar pelos dias perdidos. Essa é a primeira coisa. O ser humano você tem que virar para Deus e falar, meu Deus, que os mortos enterrem os seus mortos. Esses dias já foram perdidos. Eles têm justificativa? Não, eles não têm. Não tente criar uma para eles. Não tente criar. Não se preocupe com criar. Tá? Mas pense, mas faça deles dias mortos. Quer dizer, não deixe que eles voltem vivos. E para que os dias passados não sejam, não reencarnem em você. Tá? Cada dia. Isso é uma coisa que, sobre a vida humana, é muito importante. Que a gente tem que entender. Os meus dias passados, eles reencarnam em mim. Se eles não foram vidas completas. Quando a gente fala sobre a vida e a narrativa, a gente tem que entender que é o seguinte, o ser humano é o único animal com um instinto narrativo. Não é isso? É o único que conta para si mesmo a sua história e conta as vidas de outros. É o único. Se você lembrar, e esse instinto aparece na gente muito cedo. Logo pequeno, o que são as brincadeiras de crianças, se não narrativas fictícias? Agora nós somos jogadores de futebol, agora nós somos policiais, agora nós somos ladrões que vão se esconder. Então você conta uma história, você cria uma história, conta ela, vive ela. E a única diferença entre a criança e nós, a criança e o ser humano depois da puberdade, é que a criança se contenta com uma narrativa fictícia, puramente fictícia. Ela não se incomoda, ela não se entristece. Terminou o jogo de futebol, ela jogou futebol lá no recreio na escola. Terminou, ela não se lamenta. Mas eu não estou na seleção. Eu não jogo, eu não sou um profissional. Eu não sou realmente. Ela não se incomoda nem um pouco com isso. E quando a gente chega lá, 15 anos, puberdade. A puberdade só mudou uma coisa na gente. Que ela desperta forte, mas não de maneira consciente, não explicada, sem filosofia. A vida vem sem filosofia.
Vida sem justificativa teorética. A necessidade de encontrar a narrativa real da sua vida, de dar à sua vida um sentido, uma narrativa. Não, minha vida tem que ser uma história que eu contei, que é interessante, que é legal e tem que ser real. Eu tenho que realmente realizar alguma coisa. Não basta eu fingir que realizei ela hoje e amanhã a gente finge que realizou outra. Como a criança. A criança aceita a narrativa fictícia. O adulto não. E o adulto eu digo, olha, se você está sexualmente maduro, chegou a 15 anos, isso começou a morder a sua alma. E é por isso que o adolescente quer saber qual é o lugar dele no mundo. Essa é uma das questões do adolescente. O que eu quero? Onde eu vou me colocar? Ele quer saber qual é a história que ele vai contar. Ele não sabe a história que ele vai contar. E se esse é um instinto natural, nenhum instinto natural pode deixar de ser satisfeito sem preço. Uma fantasia da minha cabeça, se ela não for satisfeita, não tem preço nenhum para a minha vida, não tem custo nenhum. Uma veleidade, uma vaidade, não. Não aconteceu. Não aconteceu, também não perdi nada. Mas uma necessidade natural. Você fala, não, olha, agora eu vou parar de comer porque isso é só uma fantasia da minha cabeça, é só uma inflação mental, nós não precisamos comer, nós não precisamos dormir. Alguma coisa muito grave vai acontecer, vai ter um preço alto. E a capacidade de contar a sua história ser dotada de sentido, e ela ser real, é uma necessidade natural do ser humano. Não é uma necessidade artificial. Isso quer dizer que cada dia da minha vida adulta, entre a puberdade e hoje, que não foi uma narrativa consciente numa direção dotada de sentido, é uma vida incompleta que vai reencarnar na minha mente. Como culpa, como sofrimento, como incerteza acerca da vida. Não sei se vocês já repararam sobre as pessoas. Eu acho que a lição mais preciosa que tanto meu pai quanto minha mãe incutiram na gente desde pequeno é o seguinte: acredite nos seus olhos. Acredite nos seus olhos. Sempre acredite nos seus olhos. E meus olhos me diziam o seguinte sobre a vida, desde jovem. A maior parte das pessoas que eu olho é assim. Entre os 0 e os 10 anos, elas são bastante felizes. Entre os 10 e os 20, um pouco menos. Entre os 20 e os 30, um pouco menos. Entre os 30 e 40, começou a diminuir. A cada década de vida, elas são menos felizes. Esse é um testemunho que meus olhos davam sobre a vida para mim. E meus pais eram notáveis exceções. Meus pais eram notáveis exceções. Notáveis exceções. Eu tenho um senso estético muito forte. Eu sou muito impressionado em termos estéticos. A impressão que eu tinha é que o mundo era feito de cimento. As pessoas eram feitas de cimento. E elas eram diferentes tons de cinza. E meus pais eram feitos de carne e osso e eles eram coloridos. Essa é a impressão que eu tinha das pessoas, em geral. E é por quê? Porque eles tinham uma narrativa consciente para a vida deles. A vida deles era uma narrativa consciente desde há muito tempo, desde antes de eu nascer. Eles estavam contando uma história para eles, e aquela história era real, e era interessante, e era dotada de sentido. Então eles estavam vivos. Vida é uma série de mudanças com um único fim principal.